Nós vamos conversar agora com o Dr. Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito imobiliário e condominial. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Marcelo. Doutor Rodrigo, essa questão de proprietários e construtora, isso é uma coisa bastante recorrente, normal, assim? Quem compra o apartamento não tem noção do que está comprando exatamente na garagem? Então, quando a pessoa vai comprar o apartamento, e também é uma questão de vendas, dificilmente o corretor leva ele para dar uma olhada nas vagas que ele tem ali na garagem. Ela está preocupada em ver aquela unidade, ver a área de lazer. Isso acaba levando a alguns equívocos. A gente tem, inclusive, diversas ações judiciais onde questiona-se o tamanho da vaga, porque aquele consumidor, ele parte do princípio que ele vai ter uma vaga, se está sendo vendido uma vaga, que aquele automóvel que ele tem, seja ele P, M ou G, vai caber naquele espaço que ele tem direito. Na hora de vender, as construtoras avisam se a vaga é PMG. Eu nunca vi isso de falar tantas vagas, mas nunca ouvi falar do tamanho das vagas, do PMG. Elas não avisam e hoje existe uma tendência das construtoras de não mais venderem aquela vaga demarcada. Então a vaga ela passa a ser sorteada. Então a pessoa tem a possibilidade de ter uma vaga P, M ou G. Porém, seguindo a legislação, as vagas de tamanho grande são apenas 5% daquele monte. Então, e também uma vaga grande não é nenhum tamanho que proporcione que ela pare um automóvel. A gente pensa, uma vaga grande, ela pode parar uma caminhonete. Não, uma vaga grande, você está falando em 2,50 por 5,50, que é aproximadamente o que foi aprovado em Guarulhos. Então, não tem tanta diferença. Então, você precisa, sim, se preocupar muito com o tamanho da sua vaga, mas as construtoras não te esclarecem isso previamente e você acaba, na hora que compra, o prédio acaba tendo um problema gigantesco que passa a ser um problema de gestão e não mais um problema somente entre construtor e consumidor. Doutor Rodrigo, a gente está falando aqui da utilização do espaço comum do prédio, né? A gente já vê, por exemplo, em edifícios que têm apartamentos com metragens diferentes, que cada um paga o condomínio proporcional à sua metragem. Uma saída seria fazer com que as vagas também tivessem tamanhos diferentes e isso fosse já informado e adquirido pelo proprietário, consciente de que, se ele tem uma caminhonete, não é compatível ele comprar um apartamento com uma vaga P? Então, Thaís, isso ele acaba não sabendo por quê? Porque no momento que ele compra, ele tem a possibilidade de ter uma vaga G. O que ele não sabe é que só vai ter 5% de vagas G num condomínio. Essa é a questão. E vão ter, a maioria das vagas são vagas de tamanho pequeno, que cabem apenas um carro popular. Quando você vende, quando a construtora vende, se é uma vaga demarcada, se ele tiver uma vaga P, M ou G, e ele tiver, por exemplo, uma vaga P, que é demarcada, é dele, ele tiver um carro M, ele não vai poder parar ali. Se ele tiver um carro que não é compatível com aquela vaga, o problema é dele. A questão é a seguinte, ele compra o direito a um sorteio de uma vaga indeterminada. Uhum. Então ele não sabe o que está esperando ele. Então as construtoras, elas têm a obrigação de ter um tamanho mínimo, mas elas também podem, muitas vezes, adequarem essas vagas. A legislação impõe que aquele é o tamanho mínimo para ele aprovar aquele projeto, mas nada impede, isso ocorre com algumas construtoras, que ela adeque à necessidade dos consumidores. O que o consumidor, o que o condômino precisa saber é que, infelizmente, ele não pode parar um carro grande numa vaga pequena, que é o que gera conflito. Essa tua sugestão da gente adequar, por exemplo, a compra em função da fração ideal, como é uma vaga indeterminada, a fração ideal vai estar indiferente ao tamanho das vagas, mas a gente já tem algumas construtoras que vendem vagas extras, então ela coloca os tamanhos mínimos e colocam à disposição a compra ou a aquisição de vagas. A questão em função do Código de Obras, existe sim uma limitação
da construção, tanto do edifício quanto do espaço, e eles precisam viabilizar o empreendimento financeiramente e comercialmente. Então, essas vagas acabam ficando muitas vezes apertadas. Nós temos hoje, inclusive, prédios que estão sendo comercializados sem vagas de garagem. A questão é que a construtora precisa deixar sempre muito claro o que está sendo vendido, porque o problema passa a ser do gestor depois. E muitas vezes é difícil de se resolver, para não falar impossível, porque não dá para a gente criar vagas depois de que elas foram idealizadas ou que o prédio está construído. Então, isso que eu queria perguntar para o senhor, doutor Rodrigo Carpá. O senhor já conhece alguma ou algumas soluções criativas ou que funcionaram bem, que foram adotadas na vida prática por condomínios? Porque é uma situação concreta, né? Independente do adquirente processar ou não a construtora e ir atrás dos seus direitos, ele está lá morando, tem um carro grande, uma vaga pequena e, assim como ele, vários. Como é que se resolve isso na hora de estacionar à noite? Legal, Thaís. A primeira situação é bom senso. Quando a gente tem bom senso, a gente consegue ter algumas questões criativas, algumas soluções que possam ser resolvidas. Então, por exemplo, você tem muitas vezes a possibilidade da pessoa trocar. Então, eu fui sorteado com uma vaga tamanho M ou tamanho G e eu tenho um carro pequeno, por que eu não troco com o meu vizinho que tem uma caminhonete? As pessoas muitas vezes tendem a ser egoístas. Eu prefiro o meu carro P parar numa vaga grande porque eu posso sair confortável. Não. É importante que se adeque. Isso depende também de uma postura do síndico. O síndico também precisa forçar essa situação num sorteio de vagas. Outras situações que a gente tem visto, utilizando-se o bom senso, algumas garagens permitem o redesenho daquelas faixas demarcatórias. Existem empresas especializadas em redesenhar. Então, às vezes, o incorporador, ele apresenta o projeto para atender o projeto da prefeitura, mas algumas vezes é possível redesenhar para se adequar, sem suprimir vagas, inclusive aumentando. Às vezes o espaço de circulação é maior do que poderia ser. E nós temos situações curiosas, como a colocação de pallets, onde o carro entra dentro de um ferro no chão e você empurra ele lateralmente, até mesmo esses pallets como se fosse aquele equipamento de troca de óleo, o carro entra, você coloca ele como se fosse num segundo andar, entra um carro abaixo, e quando não tem solução e o prédio tem recurso, contrata-se manobristas. Em prédios mais populares, mais simples, deixa-se a chave no contato, o vizinho manobra o carro do outro vizinho e a gente vai tentando analisar cada situação e elucidar conforme a possibilidade. Tem outros tipos de problema. A gente está falando do tamanho de vaga e eu posso falar porque o meu prédio, eu não vou dar o endereço aqui porque quando eu for revender vai desvalorizar. Mas tem muito problema de área de manobra, né? Venderam vagas que, olha, mas nem se o cara for o melhor manobrista do mundo consegue tirar o carro de lá se o outro vizinho estiver junto. Dá uma olhada no meu carro, Marcelo, vê. Ele tá tatuado nos dois lados, na faixa de faixa, na frente. Tatuado, ela quer dizer que ela deu uma raladinha em todos os lugares. Isso, metade é culpa do prédio, metade culpa da motorista. Não, mas tem gente que vende a vaga, mas ele não considera, sabe aquele pedacinho da coluna que vem pra tua vaga? Tem umas coisas absurdas. E eu tô morando nesse prédio, mas antes de eu ir pra lá, eles processaram a construtora, né, ganharam por causa da porcaria que fizeram na garagem. Mas é aquilo que a Ana falou. Tá, você ganhou lá e eram R$3.000, a indenização é meio ridícula. E fica por isso mesmo, né? A construtora se deu bem. Ela te vendeu alguma coisa que ela não entregou, né? Quer dizer, entregou, mas não entregou a qualidade que se esperava. Aí entra na justiça, demora 10 anos, ela te paga lá. Nem pagou ainda, parece que perderam na última instância, mas ainda não pagaram. E fica por isso mesmo. Doutor Rodrigo, a justiça tem beneficiado aí os moradores? Como é a questão? Eu relatei esse caso que eu conheço, como são outros casos aí? Então, nós temos, infelizmente, diversos casos. A justiça tem, sim,
não beneficiado, mas julgado procedente as ações em prol dos consumidores, mas a questão, como você acabou de dizer, Marcelo, é a questão do tempo. Então a pessoa vai receber uma indenização, existem limites de indenização, vai receber 3, 4, 5, 10 mil reais, só que ela ficou 10 anos sem poder utilizar a vaga. Quando ela for revender aquele imóvel, a pessoa também vai prestar atenção nisso, e existe sim a possibilidade da gente pedir uma indenização pela desvalorização imobiliária. A gente tem alguns casos pontuais que chegam a ser questões que levantam muito dinheiro, a construtora tem que pagar uma indenização grande, mas no dia a dia o condômino passa a não poder usufruir. Algumas situações específicas nós conseguimos adequar, obrigar a construtora a refazer ou a substituir que é possível a realização de obra para otimizar. Mas depois do prédio pronto, a ação vai converter, na maioria das vezes, em perdas e danos, e vai ser uma questão financeira. Aí nós conhecemos a justiça do país e tem um prazo para isso receber. Por isso que o mais saudável é ter um prédio consciente, ter um condomínio que possa entender, buscar profissionais que possam adequar, mesmo com uma ação em andamento. Porque não adianta nada o condômino, ele não pode utilizar a vaga, mas em contrapartida ele vai receber uma indenização. Mas ele não pode utilizar, ele está morando, aquele desgaste de você chegar, você fica irritado, com raiva, né? Você comprou, se sente enganado. Então, alguns condomínios, e a gente tem participado disso muitas e muitas vezes, a gente procura achar soluções para que aquele morador possa ter uma qualidade de vida maior. Em alguns casos, nós orientamos, inclusive, a alocação de vagas em garagens próximas, inclusive o condomínio arcando com algum tipo de custo em função da necessidade geral daqueles condôminos, para que possa se ter ali um convívio harmônico e que a pessoa possa continuar tendo a sua residência e a sua vaga de garagem conforme ela comprou, enquanto a justiça define a indenização devida. Queria agradecer a entrevista do Dr. Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito imobiliário e condominial, conversando aqui com a gente do Manhã Bandeirantes. Dr. Rodrigo, muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, bom dia, abraço a todos.